Tempo de Cidadania de hoje recebe o engenheiro e sanitarista Aldo Tinoco e hoje vamos falar sobre o Plano Diretor de Natal. Seja muito bem-vindo, Aldo, ao nosso Tempo de Cidadania. Prazer, Sueli, uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Aldo, uma autoridade quando a gente fala de debate de cidades, inclusive, e queria saber a sua opinião, para quem ainda não sabe, qual seria a importância de um plano diretor para uma cidade? O plano diretor é o ordenamento físico e territorial do crescimento da cidade. É onde se decide o local que pode e que não pode construir. Onde tem áreas que precisam ser preservadas para a qualidade de vida, para o bem-estar, e áreas que podem ser ocupadas, podem ser edificadas. O plano diretor tem que olhar a cidade, o território como um todo. Na realidade, Natal não tem zona rural, mas alguns locais, alguns municípios têm zona rural e o plano diretor precisa atender essa territorialidade. Então, a questão do plano é buscar qualidade de vida, buscar bem-estar, buscar que a população tenha acesso à cidade, ricos e pobres, população de baixa renda, população vulnerável, precisa ter seu espaço para morar. E morar, quando a gente fala, não é só a casa. Morar corresponde todo o entorno, toda a qualidade de vida, áreas verdes, parques, infraestrutura, mobilidade urbana. Essa palavra soa assim, porque o processo de ocupação da cidade, urbano e industrial, valoriza muito a terra. Para cada investimento público que acontece, o terreno sobe de preço. Fica mais caro. Se você tem um lote e nesse lote a prefeitura calçou a rua, seu lote ficou mais caro. Se botou água, botou esgoto, drenagem, iluminação, equipamento público, escola, creche, unidade de saúde, delegacia, foi crescendo, crescendo, crescendo. O preço que aconteceu com a maioria da população não pôde ter acesso à terra equipada, por uma situação de renda, de pouca renda. Então, essa população é expulsa. Ela não tem mais acesso à área equipada, ela vai morar na periferia, nas piores áreas, nas encostas, nas depressões, nas áreas inundáveis. Só Natal tem 25 depressões, que a gente chama de lagoa. Lagoa São Conrado, Preá, Potiguar, e por aí vai. São 25 ao todo. E quando você ocupa, impermeabiliza o tecido urbano, olha o nome, é tecido urbano, parece que está falando em medicina, mas quando você impermeabiliza o tecido urbano, o solo, a água de chuva que precipita, e que deveria, pela própria lei divina, ficar retida onde caiu, era assim que era antes da ocupação urbana, antes da ação antrópica, né? O ser humano chega e impermeabiliza, impermeabiliza, e quando ela caiu naquele solo, que hoje é impermeável, ela fala para nós, cidadãos, poxa, vocês estão brincando comigo? Eu não tenho mais local para ficar retido? Quando eu caía, ficava interceptada na folha. Quando eu atingia o solo desnudo, e que começava a percolar, a zona das raízes pegava um pouco dessa água e por um processo metabólico, né, devolvia o seu crescimento, devolvia a natureza por evapotranspiração. Mas parte dessa água consegue descer, olha que coisa magnífica, Sueli. Recarrega o aquífero, alimenta as coleções de água subterrânea. Natal, 70% da zona sul, leste e oeste, margem direita do rio Potengi, bebe água de poço, utiliza a água de um aquífero que a gente chama aquífero barreira. Na Zona Norte, 30% é água de poço, 70% é da Lagoa de Extremóis. A gente tem na Zona Sul a Lagoa do Jiqui, que é 30%, na Zona Norte a Lagoa de Extremóis, que é 70%. Então, olha que interessante, a Lagoa de Extremóis é 70%, 30% é poço. E do lado de cá, 70% é poço, 30% é um manancial de superfície, Lagoa do Jiqui. Demorei, não foi para essa introdução? Não, mas é Tem que necessária. perguntar, né? Foi necessária. Aldo, pelo que se tem notícia, o nosso último plano diretor é de mais de 10 anos. Então, deveria ser atualizado porque a cidade mudou, as relações também mudaram, foram melhoradas. Qual sua visão como técnico, como uma pessoa que pensa as cidades? Como deveria ser o plano diretor ideal para Natal neste momento? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil de a gente responder, porque o ideal é aquela cidade utópica,
ela não existe. Né? Aquela cidade do meu sonho, do seu sonho, a cidade real é a cidade da pobreza, da favela, da periferia. Você olha um exemplo, a população moradora que mora, pegar em São Gonçalo do Amarante, nos Jardins. E muitos vêm para Natal. Muitas delas são mulheres, muitas delas têm filhos, muitas delas não têm creche para deixar os filhos. Aí deixa os filhos com os amigos, com os vizinhos, e vem trabalhar do lado de cá. Isso não é qualidade de vida. Passa às vezes 1h30, 2 horas, entupida, naquele trânsito terrível, aqueles ônibus superlotados. Elas entram em depressão. Muitas delas cometem o suicídio. Então, o plano diretor tem que fazer com que, olha o ideal, o ideário nosso, com que o trabalho seja próximo à casa, com que onde você mora, próximo tem onde você trabalha. Porque o que significa isso, Sueli? Redução desse massacre, esse é um verdadeiro massacre que se faz com a população. Ela empurra porque não pode ter acesso à terra, vai morar na periferia, distante. E depois tem que pegar esses ônibus. Aí você diz, não, mas vamos pensar em mobilidade. Qual a mobilidade ideal? Não é o carro de passeio, não é o ônibus, é o transporte de massa. Já que a cidade foi perversa, expulsou a população de menor renda para a periferia, às vezes ela gasta até mais de um transporte, ela vem num trem que pode ser duplo, com qualidade de a cada 15 minutos parar na estação, com Wi-Fi para ter acesso à internet, com uma proximidade com o VLT, com o veículo leve sobre trilho, que tivesse junto de cada terminal de integração estímulo, incentivo à habitação, habitação popular, habitação de interesse social, para fazer com que próximo a esses terminais as pessoas, no máximo de 400, 500 metros do ponto do terminal, não tivesse, por exemplo, um dos instrumentos de política urbana previsto no nosso Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de julho de 2001, que é a figura da outorga onerosa. Outorga onerosa, zero. Mas por que você não está cobrando outorga onerosa? Teve investimento público, teve infraestrutura, porque o poder público tem interesse em incentivar a ocupação próximo aos terminais, com o único objetivo de diminuir o massacre, de diminuir com que essa população que mora longe, podendo ainda se deslocar, e se diz, não, mas o plano diretor pode, por exemplo, fazer, olha a sugestão do plano, um consórcio intermunicipal, consórcio público de interesse público, na figura da gestão associada. Já fui para outra lei federal, a 11.107, de abril de 2005, que fala na gestão associada. Natal se junta com Macaíba, com São Gonçalo, com Extremóis, com o Parnamirim, e nesse consórcio público, a integração das políticas públicas entram num grande plano de desenvolvimento urbano integrado. Aí eu já estou pulando para outra lei federal, é a lei do Estatuto da Metrópole. O Estatuto da Metrópole, ele prevê essa integração, inclusive, que a gente chama as funções públicas de interesse comum. Aí você diz, Aldo, agora complicou, função pública de interesse comum. Me dá um exemplo, né? Me dá um exemplo, que uma função pública de interesse comum, a água. A água não tem limite. A água não tem o limite administrativo do município. Por exemplo, São Gonçalo foi pegar água lá em Macharanguape. Transposição de bacia hidrográfica. Essa é a unidade de planejamento, não é o bairro. O plano diretor de Natal, a gente viu recentemente uma discussão sobre as bacias de esgotamento sanitário, não é restrição de ocupação. Mas por que não é restrição de ocupação? Porque quando a bacia estiver saturada, uma simples elevatória faz isso. Transpõe para a bacia vizinha que não está saturada. O limite da capacidade de suporte com relação ao esgoto sanitário são as unidades de tratamento de esgoto. Nós temos uma estação de tratamento no Baldo, que corresponde a uma vazão máxima de 450 litros por segundo. Aí você pergunta, mas ela já, como é que está ela? Posso ainda adensar? Não. Ué, não tem condições de adensar a Zona Leste? A Zona Leste, esses bairros de Petrópolis, Tirol, Rocas, do Reis, tudo Zona Leste. Não, mas sabe por quê, Sueli? Porque um bairro chamado Candelária, juntamente com o centro administrativo, bombeia para a estação do Baldo, fazendo com que ela fique quase no seu limite. E aí você diz, mas por que não bombeia para a sua estação? Porque não está pronto. E onde seria a estação que receberia os esgotos da Zona Sul e Oeste?
Guarapes. E a Zona Norte tem estação de tratamento da Zona. Tem uma que a gente fez na época da prefeitura, ali em Igapó, uma lagoa de estabilização facultativa com de maturação, para atender 3.100 casas, pouco mais de 15 mil pessoas. A gente tem a estação de Jaguaribe. Essa estação de Jaguaribe está bem mais avançado o processo, mas não está pronta. Então, a bacia de esgotamento, que você vê a própria discussão do Ministério Público, a bacia de esgotamento não é a bacia não, porque tem um coeficiente de aproveitamento. O que é o coeficiente de aproveitamento? É um número e multiplicado pela área do seu terreno, da quantidade de metros quadrados que você pode edificar nesse terreno. Por exemplo, você tem um terreno de 1.000 metros quadrados. Qual é o coeficiente de aproveitamento básico de Natal hoje, no plano atual, a Lei 302 de 2007? 1,2. Ah, eu tenho um terreno de 1.000, multiplico por 1,2, dá quanto? 1.200. Então, você pode edificar nesse terreno 1.200 metros quadrados sem pagar nada. Mas, em determinados bairros, existe excedente de infraestrutura ociosa que permite o adensamento e além de 1,2. Por exemplo, dá o exemplo do plano atual, Areia Preta, que é 2,5. Se você tem 1,2 é gratuito, para você chegar a 2,5, você vai ganhar quanto a mais? 2,5 menos 1,2 dá 1,3. 1,3 vezes os seus 1.000 dá 1.300. 1.300 metros quadrados a mais, porque você tinha direito a edificar 1.200. Esses 1.300 a mais você paga a outorga, por isso que chama outorga onerosa, do direito de edificar além do básico. Tudo que é básico é do proprietário. É o conteúdo econômico da sua propriedade. O que ultrapassar o coeficiente básico, esses 1.300, você paga a municipalidade. E o plano diretor, a lei de 2007, era uma miséria. Eles fixaram a outorga em função do CUB. O que é o CUB? O custo unitário básico da construção civil, fixado pelo Sinduscom. O que é que tem a ver, pelo amor de Deus, o CUB com a posição geográfica do lote? Se você tem um lote na beira-mar e eu tenho um lote a 15 quadras da beira-mar, mesmo tamanho do seu, qual é o que vale mais? Você tem um lote à beira da praia, o meu está a 20 quadras distante da praia, qual é o que vale mais? O beira-mar. O beira-mar. Então, é pelo valor venal do imóvel, é pela localização do imóvel. Você construiu mármore travertino, banheira de hidromassagem, fez tudo que manda um padrão classe A. Eu fiz a mesma coisa no lote lá atrás. O seu vale mais, pela localização. Eu gastei a mesma coisa que você gastou. O custo unitário do Sinduscom foi o mesmo, mas o seu vale mais. Então, você ganhar 1.300 a mais na beira-mar vale muito mais do que eu ganhar 1.300 metros quadrados lá. Entendeu a diferença? Não pode ser pelo CUB, nem pode ser por um percentual, tem que ser o valor venal. E o que é o valor venal? O valor venal é o valor de mercado. E o que é o valor de mercado? A base é o ITIV. E o que é o ITIV? O Imposto de Transmissão Intervivo, que eu faço hoje. Hoje eu comprei um terreno e pago à prefeitura 3% do valor de mercado, que ela faz avaliação hoje. Então, a referência é essa, tem que ter na planta genérica, desatualizada, estou falando agora em IPTU. IPTU é um assunto que toma várias grande, frentes, é extenso, né? É tudo interligado. O IPTU é uma alíquota em função do valor venal. Varia essa alíquota, em função até de incentivo à ocupação, de colocar uma alíquota menor para a área mais pobre, para a população também pagar um imposto menor. Mas essa planta genérica de valores, assim que a gente chama, os valores são desatualizados. Aldo, está participando dessas reuniões e desse plano diretor que está prestes a ser aprovado? Eu sou delegado eleito em Natal e sou coordenador do plano diretor de Macaíba e de São Gonçalo. Aí eu gostaria de sua visão específica em relação a isso. O que tem visto até agora dessas conversas, da participação da população e o andamento desse novo plano diretor para Natal? Na sua perspectiva como delegado, esse novo plano está contemplando as necessidades que a cidade tem? A pandemia, ela trouxe, vamos dizer assim, foi um banho de água fria, tá certo? Você jogou água fria na fervura. O processo público de discussão acirrada, nas audiências que a gente vê até cadeira jogando, um insultando o outro, é um espaço, a cidade, Sueli, é conflito. A cidade é disputa,
é disputa de interesses, interesses privados, interesses públicos, interesses do pobre que quer morar junto do rico, interesse do rico que quer ocupar aquela área do pobre. Ou seja, agora qual é a função do gestor público? Explicite, coloque na mesa, exponha clara, transparente para a população o que é que tem. É assim que está a cidade, como é que vocês querem? E essa discussão, para mim, tem que ser presencial. Então, o espaço remoto, eu dou aula remota e eu vejo que a diferença que você dá aula remota e dá aula presencial é muito diferente. Por mais tecnologia, por mais que um Zoom, Google Meet, outra plataforma permita, é diferente de eu estar lhe vendo. Imagina essa entrevista, eu tete a tete com você. Agora eu estou aqui, no escritório, em casa, tá certo? Tranquilo, né? Fazendo apologia à cidade ideal. Olha, a gente já está no final da entrevista, Aldo. Inclusive, já até superei meu limite aqui de tempo. Queria aqui deixar registrado que você nos trouxesse uma mensagem sobre pensar as cidades para os cidadãos. Eu vou deixar esse canal aberto para você, Aldo, fazer sua mensagem final. Eu gostaria de falar em vários outros instrumentos de política urbana. A transferência do direito de construir, que é um instrumento que desonera o poder público nas desapropriações. A função do poder público de ter áreas verdes, de arborizar, de fazer o fluxo gênico interligando as EPAs, as zonas de proteção ambiental, de fazer com que nas margens de rio, que são APPs, área de preservação permanente, crie o verde, porque intensifica o verde, que é qualidade de vida, é bem-estar, melhora o clima, o microclima, independente de você estar com aquele raciocínio de impermeabilizar, construir. Isso tem que ser sustentável. A cidade, os smart cities, as cidades inteligentes, ela tem que ter sustentabilidade. Então, é essa a mensagem que eu faço. O plano diretor não é de 10 anos, ele deve ser a cada 4 anos para se vincular ao PPA, ao plano plurianual, porque não adianta fazer um plano ideal se ele não sai do papel. Ele tem que amarrar a questão orçamentária. Essa questão orçamentária nasce no PPA. No primeiro ano de gestão do prefeito, ele elabora o PPA para valer por 4 anos. Então, ele passa 3 anos utilizando o seu PPA e 1 ano o próximo administrador. Obrigado, viu, pela oportunidade. Eu agradeço, em nome de toda a audiência do Tempo de Cidadania, essa mini aula que tivemos por aqui hoje sobre o plano diretor. Queria agradecer a sua participação e disponibilidade, prontamente nos atendeu. Muito obrigada, Aldo. Um prazer grande. Obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição. Muito obrigada, Aldo, e você que nos acompanha. Inclusive, já vou deixar aqui aquela mensagem final. Você quer ver mais entrevistas como essa? Se inscreve no Tempo de Cidadania, ativa o sininho para receber as notificações e veja todos os vídeos novos, assim, bem rápido, assim que a gente postar. Curte, comenta e compartilha também, Aldo. E a você, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.